Oi, oi, oi. Boa noite. Boa noite, quem tá chegando? Quem estiver chegando por aí vai me falando se a imagem tá boa, se o som tá bom. Está dando pra me ver bem? Oi, Valky. E aí, gente? Tá dando pra me ouvir bem? Dando pra me ver bem, a luz tá boa, o áudio tá bom. Como que tá aí? Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Hoje eu vou falar bastante, hein? Tô toda aqui me trabalhando, me preparando pra gente falar bastante. Hoje a gente vai começar uma nova série sobre os chakras e é uma série de 7 lives. Então tem bastante conteúdo, a gente vai seguir juntos, né, se aprofundando nesse assunto. Hoje é a primeira live e aí eu quero que vocês me deem o feedback aí, se tá dando pra me ver e ouvir bem. E se tiver dúvida, já coloca lá naquele balãozinho ali embaixo que tem um ponto de interrogação pra ir respondendo durante a live. Tá certo? Bom, então enquanto a gente vai entrando aí, vai se ajeitando, quem quer anotar já vai buscar papel e caneta, caso vocês não tenham lembrado de pegar, para anotar tudo direitinho. Essa live vai ficar salva por 24 horas, depois disso eu vou tirar ela do feed, então quem quiser ficar até o final para poder interagir, legal, e quem não puder, tem 24 horas para assistir a reprise, certo? Então essa série sobre os chakras, eu já fiz ela ano passado, se eu não me engano, e eu falo sobre os chakras e as suas correspondências. Então nessa primeira live, por exemplo, a gente vai falar sobre o que são os chakras e as formas como eles atuam com a gente, né, na nossa vida, e sobre o primeiro chakra, que é o chakra básico, né, Muladhara Chakra é o nome dele em sânscrito. E daí depois, conforme a gente for seguindo as semanas, seguindo as próximas lives, os próximos chakras, a gente vai se aprofundando nessa interação que os chakras têm na nossa vida, né? Então eu gosto muito de falar sobre a visão do yoga, sobre os chakras, sobre a visão hindu, né, dos chakras, e não sobre a visão ocidental. Como ele é bastante divulgado e tal, porque existe muita coisa que não faz muito sentido quando a gente começa a estudar mais profundamente os chakras desde a sua origem, desde a sua raiz, e aí vai chegando aqui e vai ficando tudo meio... não sei, vai perdendo sentido. Vocês vão perceber conforme vão passando essas lives que as coisas vão mudando muito. Então, o que eu mais gosto de ensinar sobre os chakras é falar sobre os direitos dos chakras. E os direitos dos chakras, eles são os nossos direitos adquiridos de nascença. Cada chakra tem um direito. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais da gente conversar, porque é uma coisa que é pouco falada, mas que a gente acessa demais durante a vida, né? A gente vai a cada setênio trabalhando com um direito dos chakras. Até aqui, ok? Vocês já têm contato com os chakras, já sabem o que é mais ou menos, já estudaram, não estudaram? Me dão um feedback aqui para eu saber exatamente de onde eu começo. E também quem quiser já pode apertar no aviãozinho, mandar, convidar os amigos. O sistema dos chakras, ele é um sistema metafísico, né? Então significa que ele atua tanto no corpo físico, quanto no corpo energético, quanto no corpo emocional, né? No corpo espiritual. Então, os chakras, eles são vórtices de energia que se comunicam, que se conectam desde dentro do nosso corpo,
para todos os outros nossos 7 corpos energéticos, os 6 além do físico, né? Então, esses vórtices de energia, eles têm essa conexão com diversas funções do nosso corpo. Eles têm essa conexão com questões emocionais, eles têm conexões com os nossos setênios, né? Que são os nossos 7 em 7 anos, ciclos de 7 anos. Mais para menos. Normal, Carol. Isso aí é bem coisa de quem estuda muito o assunto. E aí agora tem a oportunidade aí de você saber mais para mais do que para menos, tá bom? E aí, os chakras, eles são esses vórtices de energia, significa então que eles estão sempre em movimento. Eles estão sempre girando, sempre em vórtice, certo? Eles não são concentrados de energia. Às vezes eu vejo muita gente falando sobre abrir e fechar, no sentido de bloquear, de fechar como se o chakra morresse, ou se ele parasse de funcionar, ou se ele diminuísse tanto que ele ficasse travado. E aí são essas coisas que eu falo para vocês, que a visão ocidental estraga um pouco a origem, o estudo dos chakras. Então, quando a gente olha pela origem, né, pela origem hindu, eles são vórtices, eles nunca fecham, eles nunca param. Eles podem ficar muito diminuídos e mais fracos, com energia deficiente, assim como eles podem ficar muito grandes e com excesso de energia, o que também não é legal, né? Então, para os chakras existe um caminho do meio. A gente precisa encontrar um alinhamento, por isso que a gente fala muito de alinhamento dos chakras, né? De harmonização dos chakras. E isso significa que eles têm todos que rodar, né, nesse vórtice, em velocidade e diâmetro mais ou menos parecidos. Claro que, dependendo do que você vive, eles vão alternando, né? Então, assim, se você tá num momento que você tá estudando muita espiritualidade, que você tá usando muito a sua intuição e que isso é uma coisa que você não fazia, de repente você tá com um chakra, o Ajna Chakra, que é o frontal, um pouco mais estimulado. Então ele pode estar com o vórtice um pouco mais rápido, ele pode estar um pouco mais expandido, né? Ao mesmo tempo de que se você tá demais aqui com a energia aqui em cima, pensando muito, trabalhando muito a espiritualidade, a comunicação e tudo mais, e você tá pouco presente, tá trabalhando pouco as suas raízes, as suas bases, a criatividade, por exemplo, você tá com os chakras inferiores mais fracos, entre aspas, né, de diâmetro diminuído, com o vórtice girando um pouco mais baixo, mais fraco, porque você tá trazendo essa energia para cima. Então, deixa eu ver se eu separei para vocês a imagem do que é mais ou menos o ciclo de captação e de manifestação, de liberação e de manifestação dos chakras, ó. Vê se vocês conseguem ver aí. Tá vendo, ó? Nós temos os 7 chakras e aqui tá mostrando um bloqueio, né? Então a gente tem vórtices menores aqui, e o que significa que eu tenho menos energia nos inferiores e mais nos superiores. Tá vendo? Então a gente começa a ver que existe um desequilíbrio nesses canais. Então, o que são esses canais, né? Então, nós temos 7 chakras, que são 7 vórtices, alinhados com a nossa coluna vertebral, sendo que o vórtice do primeiro chakra, que é o que a gente vai falar hoje, o Muladhara, ele tá para baixo, então ele fica embaixo do nosso assoalho pélvico, com o vórtice apontando para o chão, por isso que a gente fala de chakra raiz, de base, né? A energia dele tá para baixo. Os próximos chakras têm vórtices para frente e para trás da coluna e do abdômen, né? Nesse caso. Então eles são duplos. Eu vou mostrar uma imagem um pouquinho melhor. E aí, quando chega aqui em cima no coronário, ele é igual o básico, só que para cima. Então ele faz esse mesmo vórtice, só que em conexão com o céu, com o universo. E
o básico faz essa conexão com a terra, certo? Então, ó, aqui a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu tirar essa luz um pouquinho, aqui ó, tá vendo? O vórtice para baixo, vórtice para frente, aqui não tem para trás, né? Mas eles fazem assim, e aqui para lá e para cima, certo? Até aqui tá dando para entender? Tô falando muito rápido, vocês precisam de uma explicação um pouco mais detalhada ou até aqui tá ok? Oi, Rose, meu amor, tudo bem? Me digam. Pra eu saber se eu tô indo muito rápido, se eu tô sendo muito generalista, achando que vocês estão super entendendo tudo. Se tiver dúvida, por favor, gente, coloca, tá? Então, esses vórtices, eles são alimentados, eles são conectados por 3 canais de energia. Aqui eu escolhi um mapa, acho que foi o menos legal que eu tenho, mas enfim, é o mais bonito. Vou tirar a luz de novo. Tá vendo que tem um canalzinho vermelho, um canalzinho azul, ó. Esses canais, eles se chamam Ida e Pingala. Eles são canais de alimentação dessa energia. Então, os chakras, eles captam, assimilam, distribuem e transmitem energia. Então, eles pegam a energia para dentro, eles assimilam, organizam, distribuem aonde isso precisa ser colocado e depois eles colocam essa energia para fora. Eles fazem uma projeção dessa energia. Então, mesma coisa falar assim, o chakra só capta energia, eu tenho os chakras abertos. Não, meus amores, tudo tem o lado positivo e negativo, né? A gente tem polaridades nessas coisas. Então, assim, nem tudo só capta, nem tudo só distribui. Existe um caminho do meio, né? Existe um funcionamento perfeito disso. Então nós temos Ida e Pingala, que é o que faz essa movimentação de energia que eu mostrei para vocês no mapa entre os chakras. Elas vão subindo, se cruzando, e daí vem a tal da Kundalini, que é essa energia que vem serpenteando os nossos chakras. No meio deles, a gente tem um canal chamado Sushumna, que conecta desde o último até o primeiro, de forma vertical, né? Esses 3 canais se conectam com esses 7 vórtices de energia, que são os 7 principais. Porém, nós temos outros chakras, outros vórtices de energia no corpo, por exemplo, na palma das mãos, na sola dos pés. Quando a gente está fazendo uma terapia de cura, por exemplo, como Reiki, a cura prânica, quando a gente trabalha com a cura através das mãos, a gente está trabalhando com esses chakras. E nós temos vórtices na ponta dos dedos também, na palma, um pouquinho maior, aqui um pouquinho menor. E esses chakras das mãos, por exemplo, eles são conectados com o chakra cardíaco. Então, gente, tudo tem um fluxo, tudo tem uma inteligência por trás, né? A gente não tá falando de uma coisa isolada, tudo tem uma inteligência, tudo segue um fluxo. Os chakras, eles funcionam como se eles estivessem armazenando informações, né? Então a gente tem as informações sobre os setênios, que são esses ciclos de 7 anos. A gente tem as cores correspondentes, a gente tem os astros, a gente tem os alimentos, os sons que correspondem a cada chakra, porque como eles são vibracionais também, eles vibram, eles se conectam com a vibração da música e com a onda da vibração da cor, certo? Então, com tudo isso a gente se conecta. Através de tudo isso a gente se conversa, né, com as coisas. E aí, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o primeiro chakra. E o que eu quero trazer para vocês é um pouco além dessa informação de que a gente vê por aí, né? De a gente vai visualizar as cores e vai harmonizar. Ou então a gente vai só entoar o mantra e vai harmonizar. Existem muitas coisas que envolvem o alinhamento e a harmonização desses chakras, né?
E é importante que a gente tenha essa expansão de consciência sobre esse assunto, né? Que é um assunto muito antigo. Então muita coisa está envolvida. Quando a gente está falando do primeiro chakra, que se pronuncia Muladhara Chakra, que é o nome dele em sânscrito, que é uma língua morta da Índia. Quando a gente está falando de Muladhara, a gente está falando de raiz, de base, né? Das nossas bases fortalecidas, da nossa raiz, do quanto a gente está com o pé no chão, né? E ele é o primeiro chakra que envolve o setênio do momento da fecundação até os 7 anos de idade. Então a gente vai passar 7 anos trabalhando principalmente a nossa raiz, a nossa base, a nossa sobrevivência. Então nós nascemos totalmente dependentes de outra pessoa, né? Da mãe, do pai, do cuidador. E essas pessoas são responsáveis pela nossa sobrevivência, pela nossa alimentação, pelo nosso conforto, pelo nosso sono, né? Então durante os primeiros 7 anos a gente vai sendo estruturado, a gente vai recebendo essa estrutura, e não só a estrutura física da sobrevivência, mas também a estrutura física, a estrutura emocional, a minha base emocional, né? É saber que eu tenho raiz, é saber que eu tenho da onde eu vim, né? O direito desse chakra é o direito de ter. Então, o direito de ter alimento, o direito de ter uma casa, direito de ter conforto, direito de ter amor, direito de ter tudo, né? Você poder ter um suporte, ter uma estrutura para você se apoiar na sua vida, né? Então, quando a gente está falando do direito de ter, não é só o direito de ter coisas, né? De ter bens materiais, mas isso também é um direito, né? Opa, os cachorros estão bravos. E aí, esse direito que a gente tem faz com que a gente cresça ou não sentindo segurança, né? Então, se a gente de repente cresceu num lar onde a gente não se sentiu seguro, onde por algum motivo a gente passou por de repente alguma dificuldade, os pais ficaram desempregados, por exemplo, então precisou fazer uma vida mais justinha, né? Aquela história de que você vai crescendo ouvindo, como é que fala? Você pode querer não é tudo, ou então quem muito quer nada tem. Esse tipo de crença, por exemplo, faz com que a gente vá perdendo essa base, essa força, essa estrutura, essa raiz, né? Quando você vai falando, de repente você passa por uma infância mais complicada e você não quer só as coisas, os bens materiais, mas você quer ter o direito de ter a sua opinião, de ter o seu espaço, de ter o seu lugar, né? De ter respeito, né? De ser respeitado. Muitas vezes as famílias tiram isso das crianças. E a gente está falando do setênio de 0 a 7 anos, que é uma fase que a criança não tem direito de querer, não tem direito de ter, né? Então a gente vai podando muito o direito de ter da criança. Tudo bem até aqui? Eu sei que foi meio barulhento agora há pouco aí, teve gente falando, cachorro latindo, mas se vocês não estiverem conseguindo ouvir ou se estiver complicado, vocês me falam, tá bom? Eu só vejo coraçãozinho subindo, mas não tô vendo ninguém falando. Me deem um feedback aí de vez em quando. E esse direito de ter, então, a gente leva isso para nossa vida, né? Essa coisa de você ter a sua família, de você pertencer, né?
E às vezes você vai ficando um pouquinho mais velho e você vai sentindo que você não pertence. Ou então é uma família muito desconectada e essa família, os jovens logo cedo saem de casa ou vão trabalhar e os pais já falam, olha, agora você por você mesmo, se vira na vida, né? Essa falta de estrutura, como se fosse algo que colasse essa família, né? Que trouxesse essa base forte, faz com que a gente passe de depois dos 7 anos para os outros setênios que são regidos pelos outros chakras de forma deficiente, né? Então, a gente está falando da questão principal desse chakra, que é a sobrevivência, e a sobrevivência vai além do alimento, né? Ela é uma das partes da sobrevivência, mas principalmente de você ter acolhimento, né? Porque uma coisa que eu tenho visto muito agora, por exemplo, as crianças, acho que mais dessa geração última agora, dos últimos, sei lá, talvez 8 anos, menos até 5, tem muito essa coisa de ritual do sono e não sei o que, e aí tem um pessoal que deixa a criança chorando sozinha no berço, no escuro, com a porta fechada, que ela vai dormir. E aí ela vai começar a aprender a dormir sozinha no quarto. E aí vamos olhar sem julgamento, né? Mas vamos olhar pelo ponto de vista holístico, pelo ponto de vista energético, pelo ponto de vista emocional, pelo ponto de vista dos chakras. Quando a gente está olhando para o chakra básico, que é sobrevivência, que você precisa de apoio, de acolhimento, de colo, de carinho, de alimento, de proteção. E aí você pega um bebê e coloca ele sozinho no berço, no escuro, e deixa chorando. E essa criança tendo a esperança de que os pais vão lá salvar ela daquele lugar. Daquele escuro, daquela falta, daquela sensação de, meu Deus, cadê minha mãe, cadê meu pai, por que me deixaram aqui, e chorando. E aí a criança chora tanto que ela entra num momento que o cérebro dela, para proteger essa criança, faz ela dormir. Para proteger essa criança, faz ela dormir. Às vezes a gente acha as técnicas interessantes até que a gente vá olhar com um olhar um pouquinho mais científico, olhando para a fisiologia do que está acontecendo. E se eu olho pelo olhar holístico, se eu olho para esse chakra, essa criança está com medo, ela não está com a sobrevivência garantida. Agora você imagina isso acontecendo noite após noite, durante um tempão. Então assim, existe o sentimento de rejeição, de abandono, né? Esse chakra é mais importante do que eu imaginava. Carol. A gente tá falando desse chakra, gente, ele é a base, né, de tudo. Vocês vão ver que o bicho vai pegar mais vezes aí durante os 7 chakras, mas esse é uma coisa forte mesmo. E vai mexer com todo mundo, principalmente emocionalmente, porque assim, quantas e quantas vezes nos nossos primeiros 7 anos, mas até depois, você pode ter sido, de repente, ter tido a sensação ou a realidade de ter sido abandonado, né? O abandono faz muito parte desse chakra, de você não ter sido compreendido no momento de tristeza, no momento de frustração, e teu pai ou tua mãe ou teu cuidador te trancar num quarto sozinho, né? Outra coisa que fere profundamente esse chakra, mas faz um estrago energético muito, muito grande na base emocional, a violência em si, né? Bater na criança, prender a criança no quarto, castigar a criança, tudo isso, a gente está falando de um ser de 0 a 7 anos que não tem essa consciência emocional, que ainda está desenvolvendo as questões do psicológico mesmo, e aí ela não está entendendo o que está acontecendo. Então, para ela fez uma coisa errada e você bateu, ela não é boa para você.
né? Ela não vai pensar que eu fiz uma coisa errada e tá tudo bem, eu tô apanhando pra aprender. Ela vai pensar, meu Deus do céu, a pessoa que eu mais amo, que eu confio, é violenta comigo. Vai ver que eu nem mereço esse amor, vai ver que eu nem mereço essa proteção, vai ver que eu nem mereço esse cuidado. Vai ver que eu não sou uma criança boazinha, vai ver que eu não sou boa o suficiente, né? Deixa eu ler aqui. Geralmente as pessoas falam mais dele no sentido sexual. Pois é aí que eu falo que quando você olha pelo lado ocidental, tá tudo deturpado em relação aos chakras, porque assim, quem trata da questão sexual é o segundo chakra, não é o primeiro, né? E assim, é interessante quando a gente olha pelo lado emocional, pelo lado holístico e compreende que isso é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Quando você tira o direito de uma pessoa, independente de qual deles, a gente vai falar de 7 durante essa série, né? Nas próximas semanas. Você está impedindo essa pessoa de receber uma coisa que é direito de nascença dessa pessoa, né? Então o direito de ser respeitado, de ter as necessidades atendidas, enquanto você ainda é criança, principalmente, a gente está falando de 0 a 7 anos, mas a gente é dependente por mais tempo, né? Você vai falar que dos 7 aos 14 a criança já é independente para se virar sozinha e sobreviver sozinha? Não é. Ela no máximo vai se alimentar de uma banana, de alguma coisa que ela conseguir pegar na geladeira pronta, sabe? Ela não vai saber se proteger. Então, assim, é muito importante a gente olhar dessa forma. Primeiro, para cuidar das nossas crianças, né? Pra gente cuidar de quem tá nessa primeira fase. Não sei se com quantos de vocês têm filhos aí e tudo mais, sobrinhos, netos e tal. E pra gente olhar para essa nossa primeira fase, para essa nossa infância dos 0 aos 7 anos. E como que a gente pode cuidar disso, né? E essa criança interna, como que ela tá? Né? Como que tá esse direito de ter? E aí eu separei aqui alguns sintomas também de desequilíbrio físico desse chakra. Eu já completei 7 vezes 7. Devo ver esse setênio como um reviver desse ciclo? Também, Rosa, eu acho que quando você chega nessa parte, nessa fase, você vai começar a olhar, talvez não de 7 em 7 anos agora, mas com uns ciclos menores, o que você pode resgatar, o que você pode curar, né? O que ficou para trás nesses ciclos, né? Então, por exemplo, a gente está olhando para esse primeiro ciclo, né, dos 7 anos. O que ficou para trás? Como eu me sinto em relação a isso? Né? Quem era essa criança de 0 a 7 anos? Como essa criança vivia? Como ela se sentia? Essa criança ainda tá aí dentro? Né? Ela ainda tá com medo? Ela ainda tá se sentindo abandonada? Ou foi tudo bem? Ou você teve uma infância onde você foi amparada, acolhida, teve uma boa base, uma boa estrutura para crescer, né? É importante a gente começar a refletir sobre isso. E aí, o elemento desse chakra é o elemento terra. Então, só podia, né? A gente tá falando de base, de aterramento, de raiz, de pé no chão. E isso é uma coisa muito interessante, porque pessoas que têm deficiência nesse chakra, às vezes têm muita dificuldade de ter os pés no chão, de manter um caminho, de seguir um caminho, uma direção na vida. Então a pessoa começa assim, eu vou empreender, eu vou vender comida, vou vender brigadeiro, doce. Ai não, muita gente vende brigadeiro, eu vou vender hot dog. Aí começa a vender hot dog. Aí tá ficando bom no hot dog, tá tendo uma clientela que fala, putz, cansei, agora eu vou vender incenso. Sabe? A pessoa começa, cada hora vai fazer uma coisa, agora eu vou entrar numa empresa. Não cria raiz,
não estrutura o que precisa ser estruturado na vida. Como não teve essa estrutura anterior, quando chega na vida adulta, não consegue criar raiz, não consegue se estruturar. E às vezes isso acontece num relacionamento, por exemplo. Você vai dizer, a pessoa, sei lá, tá no mesmo trabalho há 20 anos. Criou raiz, ok. Mas teve 255 relacionamentos na vida. Nenhum casamento deu certo, separou 1 milhão de vezes, não decide se quer casar ou se quer comprar uma bicicleta, o que quer fazer, entende? Então, assim, isso também mostra a falta de raiz, a falta de chão. Pessoas muito sonhadoras, que ficam lá no mundo da lua, planeja e nunca trazem para a realidade. Essas pessoas precisam dessa energia do chakra básico, de aterramento, de pé no chão, certo? As metas desse chakra, eu gosto muito de falar sobre as metas dele, eu acho bem legal. A primeira meta desse chakra é a estabilidade. E não é pra ser estável como uma pedra que quase não se move. Pode ser uma estabilidade um pouquinho mais fluida, mas assim, precisa controlar as emoções, precisa estar um pouco mais centrado, ter mais direção, né? Ai, adorei, Carol. E aí a gente fala também sobre base, que a gente já falou, né? Com as metas. Prosperidade. Eu tô esperando agora os comentários de vocês. Eu vou até fazer uma pausa. A prosperidade está relacionada com esse chakra. E aí, você vai falar, mas Carol, que cato é isso? Como assim? A prosperidade conectada logo com esse chakra, que é logo do 0 aos 7 anos, que a maioria de todo mundo tá cagado nessa fase da vida. Pois é. A sobrevivência, a prosperidade, a ancestralidade, tudo isso está conectado. Então, quando eu tenho... Só Jesus na minha causa. Quando eu tenho essa base, essa estrutura, eu tenho segurança para prosperar. Eu tenho segurança para me desenvolver. Então, quando a gente dá essa base para os nossos filhos, por exemplo, essa estrutura, essa ancestralidade forte e presente, do tipo, olha, a gente tá aqui, né? Você pode crescer, você pode ir, a gente tá aqui. Você tem base, você tem raiz. Quando você dá essa segurança, a pessoa vai que vai na vida. E isso é muito próspero. E quanto mais você é conectado com a sua ancestralidade, e enraizado e estruturado, mais você se movimenta na vida e mais abundância e prosperidade você se conecta. Esse é um chakra que está muito relacionado ao dinheiro também, ao trabalho, né? Estou zero segurança. Tem que trabalhar isso, meu amor. Vamos trabalhar essa segurança. Ele fala muito também sobre o modo de vida correto. Então, ele é um chakra que fala sobre valores, né? Sobre caráter. E isso tem muito a ver com a nossa criação, né? Os nossos valores. Alguns são adquiridos na vida, de algumas coisas que a gente vai vivendo e vai criando os nossos próprios valores. E muita gente vem trazendo da nossa família. Então, o modo de vida correto é dentro dos seus próprios valores, tá? Então, tá muito acima do não matar, não roubar, né? Não desrespeitar as pessoas. São todos os seus próprios valores. E quanto mais conectado e alinhado você vive com seus valores, mais fortalecido tá esse chakra. Esse chakra fala muito sobre a saúde, sobre o corpo físico, né? Sobre matéria mesmo. E aí ele traz muito essa questão de como é seu corpo, né? Como esse corpo se comporta? Como é a saúde desse corpo? Como é a vitalidade desse corpo?
Tudo isso está relacionado com esse chakra. Claro que olhando pelo ponto de vista anatômico, vamos dizer assim, né, até de uma anatomia energética e física, esse chakra tá lá na nossa base, um vórtice apontado para o chão, certo? Então ele vai pegar desde dos órgãos reprodutores, da base do sacro, lá no cóccix, para baixo. Então ele foca muito forte nas pernas, nos pés, né, nos joelhos. Então como que tá essa base, essa estrutura do teu corpo, né, da linha da pelve para baixo? Como é essa estrutura? Como é a força? Como é o caminhar dessa pessoa? É leve? É fluido? É pesado? Bate o pé? Arrasta o pé? Como que é o caminhar dessa pessoa? Se fisicamente o caminhar dessa pessoa é pesado, é arrastado, é difícil, como é esse caminhar na vida? É uma vida leve, fácil, fluida? Ou será que é uma vida mais difícil, mais desafiadora? Os passos são mais lentos, né? A gente fica com um caminho mais desafiador na vida. Como que é isso? Observem isso aí em vocês. De repente vão anotando para vocês se lembrarem de fazer essa análise. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho as disfunções que eu trouxe, que são disfunções, algumas físicas e algumas emocionais, psicológicas, que vão aparecendo de acordo com o desequilíbrio desse chakra. Então vamos supor que desde o primeiro setênio você já não tem ele muito forte, bem estabelecido, e aí a vida vai passando e você não vai trabalhando essa energia. Sim, Shalom, sim senhora, ou senhor, não sei como é seu nome. Problemas na lombar que puxa as pernas nesse chakra? Sim. Quando a gente fala de puxar as pernas, deixa eu fazer um breve relato para vocês. Em novembro, eu tive que... Na verdade, eu tava me secando, saindo do banho. Eu senti uma dor muito forte, que eu não sabia dizer se era na coluna só, ou se era na coluna e nas pernas. E foi insuportável. Eu caí na cama, gritando pro meu marido que eu tava com dor, chorando de soluçar, falando que eu não conseguia me mexer, pra ele passar a mão, pra ele esfregar, pra ele fazer alguma coisa. E ele perguntava se queria que apertasse, se queria que esfregasse, o que fazia, e eu falava que eu não sabia o que eu queria, que era pra ele fazer alguma coisa. Isso foi tipo de manhã. À noite eu já quase não andava mais, não mexia a perna. E aí eu fui dormir, no meio da madrugada eu tive uma coisa insuportável. Foi uma dor insuportável. Eu passei muito mal, minha pressão caiu. Eu não sabia se eu desmaiava, se eu vomitava, se eu tinha dor, o que estava acontecendo. Eu fiquei muito ruim. E eu fiquei 3 dias na cama sem conseguir levantar da cama. Pra fazer xixi eu tinha que ir acompanhada. Eu tomei banho sentada. E aí quando eu consegui a consulta médica 3 dias depois, esse médico falou, olha, isso é uma extrusão de uma hérnia discal, que eu tinha uma protusão há muitos anos atrás, Esther. Tá bom, Esther. E aí eu tive uma protusão muitos anos e com um monte de outras coisas que foram acontecendo. Eu tive 3 tombos em 2020 e aí houve essa extrusão, ou seja, o meu disco, aquela almofadinha que é o disquinho, ele estourou. Pegou um nervo, claro, que levava para a perna direita. E nesse momento, nesse dia, nesses 3 dias que eu fiquei de frente para a parede, que era o lado que eu conseguia deitar, eu fiquei refletindo, né? O que eu tinha que aprender com isso? Por que isso estava acontecendo comigo? Porque dá uma vontadezinha de ser vítima, né? Tipo, oh meu Deus, por quê? Ó céus, ó terra. Mas eu já fui direto pro ponto. Falei, o que tá acontecendo? Onde que tá o problema? O que eu preciso aprender? O que eu preciso ver? O corpo me mostra, né? O universo me mostra. Células, bora conversar. E aí eu entendi que isso era o meu freio de mão. Era minha forma de parar.
eu mais que extrapolei todos os meus limites físicos e energéticos ano passado. Eu trabalhei muito além da conta, eu me desconectei demais de muitas coisas importantes. Então a única forma que toda essa energia teve de me trazer para o presente e me fazer olhar para isso foi me colocando numa cama. E eu tô até hoje fazendo reabilitação, quase não aguento ficar em pé, fico quase o tempo inteiro sentada, não posso carregar peso nenhum. Então assim, são questões bem delicadas. E tudo isso está relacionado com estrutura. E foi na base da minha coluna, quase nas vértebras do cóccix. Foi no final da lombar com a sacral. Então imagina assim, a gente está olhando para essas coisas na nossa vida e às vezes a gente não está vendo. Não está sabendo o que é. Uma dor lombar insuportável que nunca vai embora, aí você faz um exame e de repente não tem nenhuma questão física ainda. Bora ver como é a segurança, como que tá a estrutura disso, né? Eu trouxe aqui as outras questões, por exemplo, a dor ciática, né? Independente da dor lombar ou não, o ciático tá na perna, a perna tá relacionada com esse chakra. Obesidade está relacionada com esse chakra, porque é uma falta de circulação de energia. E quando a gente olha para a questão da segurança, então esse corpo que precisa ser mais pesado para estar com os pés no chão, para estar aterrado, né? Esse corpo que precisa estar mais pesado para manter uma estrutura. Então nem sempre, isso é muito importante falar, não sei se tem terapeuta aqui no grupo, né, nessa live, mas nem sempre a obesidade está relacionada com segurança, no sentido que o pessoal fala, a pessoa é muito insegura ou tem medo e cria camadas de gordura para se proteger. Às vezes ela está criando peso para se estruturar, para colocar estrutura num corpo, numa vida, numa emoção, numa energia que não teve no período que deveria ter tido. Então uma pessoa que ela pode sim estar segura, ela pode sim se sentir protegida, ela pode ter tudo isso e precisar desse corpo pesado para ter estrutura, certo? Surreal, né, Carol? Verdade. Hemorroidas são questões relacionadas com esse chakra. Que mais? Constipação está relacionado com esse chakra. A gente está falando de uma energia já do final do intestino e da hemorroida. Então, quanto você tá lá segurando, né? Como que é essa pressão? Como que é, de repente, essa insegurança e você precisa contrair teu corpo, segurar isso em você? Problemas nos joelhos, obviamente, porque a gente tá falando desse fluxo de energia nas pernas. O joelho, principalmente, né? A flexibilidade das nossas pernas do joelho, né, o se dobrar, levantar, abaixar. Então assim, tá falando da rigidez, e um dos desequilíbrios desse chakra é a rigidez, ficar com as articulações muito rígidas, principalmente do quadril para baixo, né? Então a parte do quadril, a parte do joelho, tornozelos, dedos dos pés, tá? Distúrbios ósseos, porque a gente tá falando de estrutura. E aí, nesse caso, a gente pode olhar para o corpo num todo, né? Esse chakra rege os ossos, então os distúrbios ósseos, o enfraquecimento, quebras frequentes, trinca frequente, deformidade óssea, tá tudo conectado com isso. Mal-estar em geral, o mal-estar em geral tá mais relacionado com não se sentir pertencente no seu lugar, tá na sua posição. Val, que tem diferença ser joelho esquerdo ou direito? Um pouquinho, meu amor. Aí a gente vai olhar se é mais emocional ou se é mais racional, né? Aonde que tá a dificuldade de flexionar? Aonde que tá a dificuldade de se dobrar, né? De botar o joelhinho no chão. Então, às vezes a gente tem um emocional mais sensível e um racional um pouco mais forte que fica dizendo não, 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 assim não, assim não.
né? Você não pode sentir desse jeito, tá errado, você não pode se entregar, você não pode demonstrar tanta emoção e sentimento. E aí acontece de dar um tilt em um dos dois. Certo? Respondi. Que mais que eu tenho aqui? Medos frequentes. Medos frequentes. Aí a gente tá falando da segurança, né? De você ter medo de tudo, porque ninguém te estruturou na vida, né? Você não criou a sua própria força. Quando a gente fala de autoconfiança, de poder pessoal, a gente tá falando de outro chakra, tá, gente? Aqui a gente não tá falando de poder, a gente tá falando de coragem, de segurança, né? De olhar pro medo e falar, medo, bora lá junto, né? Vou com você mesmo. A pessoa que tem muita deficiência nesse chakra, ela tem muito medo de fazer as coisas, né? Porque você imagina, você não se sente seguro, você não se sente estruturado e de repente te vem uma questão para resolver e você não sabe muito bem lidar com isso, né? De nada, meu amor. E aí quando você tá conectado com esse medo, com essa insegurança, fica essa dificuldade realmente de encarar as coisas, né? Você acha que você não é capaz. E daí você tem medo, e quanto mais medo, mais insegurança, e aí isso vai virando um ciclo. Tem também a incapacidade de focalizar, a dispersão. Por quê? Porque não tá aterrado, não tá com o pezinho no chão. Então, se você não sabe que você tem uma base, se você tá conectado com a terra, que é a coisa mais estável, você tá com a cabeça flutuando, voando. Então você dispersa com muita facilidade. Você não consegue focar no que você precisa. Você não consegue desenvolver as coisas mentalmente, principalmente. Porque você tá ali com os pezinhos flutuando, vamos dizer assim, né? Com raizinhas muito fracas, ou então sem estar preso em algum lugar. E aí isso te faz ficar mais aéreo, né? E aí a incapacidade de se manter calmo. Porque quando você não tem muita segurança, quando você não tem muita força, a gente fica assim meio nervoso, ansioso, não sabe muito bem como reagir às coisas, não é? Graças a Deus eu tô nessa live preocupada, preciso aprender muito sobre isso. Então, é muita coisa, né? Eu tô estruturando um projeto, já faz tempo que eu tô estruturando ele, na verdade. Já tá praticamente completo. Que é uma jornada dos chakras, que é justamente dar a mão para vocês e ajudar a passar por esse processo, porque isso é um processo terapêutico, né? Isso não é assim, você vai pegar lá, sei lá, vai tomar uma água que você fez numa garrafa com celofane vermelho e pronto, você alinhou o chakra. Você vai aplicar só um reiki no chakra e ele vai alinhar. Não, ele vai harmonizar. Mas você não está tratando a questão raiz. Então a minha ideia é justamente fazer isso. Pegar na mãozinha de vocês e nessa jornada ensinando a passar por esses processos. Trazendo ferramentas para passar por esse processo. Né? Questões para trabalhar as emoções, para trabalhar as crenças envolvidas, as memórias e tudo mais. Então é bem complexo. Chakra é uma coisa muito completa. Não sei se tem professor de yoga aí. Professor de yoga também é muito bacana a formação para falar sobre yoga. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. A cor. A cor que representa esse chakra é a cor vermelha, né? Qual seria a diferença entre a insegurança do chakra básico e do plexo solar? Tieme, como que eu vou explicar? É uma segurança que você tem desde criança. É a tua base. É você se sentir protegido. O plexo solar, ele tá falando de poder pessoal. Então, é você usar essa energia para se colocar no mundo, né? Então, quando você se sente protegido, você tá ok, você tá na sua zona de conforto, né?
Você tá bem. Quando você não tem poder pessoal, você não se coloca. Você não tem coragem. Quando você tá inseguro, você, além de não ter base, de não ter estrutura para passar por aquilo, também não tem coragem. Essa sua pergunta é muito interessante porque existem conexões entre os chakras, né? E de duplas, inclusive. E aí, quando você olha de dupla, é como se fosse um sim ou não, um sim ou não. Então, o chakra básico se conecta com o plexo, né? Eles têm muitas coisas parecidas quando a gente analisa a energia deles. E assim como o segundo chakra tem muita conexão com o cardíaco. E aí a gente começa a se aprofundar nessa conexão, né? Mas é mais uma questão de segurança, de estrutura, e a outra de coragem, de exposição, de ocupar o seu lugar no mundo. Nem todo mundo ocupa o próprio lugar no mundo, né? Não sei se vocês já perceberam. Tem muita gente que passa a vida de boa na lagoa, né? E tem gente que não, que já vai pra cima, que se mostra, que é mais interessado em algumas coisas. E aí a gente tá falando desse terceiro chakra. Respondi, TM. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí, tá, gente? Então a gente tava falando da cor. E aí, obviamente, que eu ia falar um pouco sobre os cristais atuando nisso, né? Porque todo mundo conhece um kit de alinhamento de chakras, inclusive aqui no Flor tem. E o que significa isso, né? Então, assim, eu tô falando desde o começo da live de uma forma profunda, né? Tô dizendo que nem tudo atua no chakra e transforma a energia desse chakra. Então, como que o cristal pode me ajudar nisso? Como que esse cristal trabalha? E a gente vai se lembrar, então, talvez vocês tenham visto as outras lives, onde eu explico como funciona a nossa conexão com os cristais, né? Então eles têm um campo vibracional que se conecta com o nosso campo vibracional e a gente recebe essa energia, como se a gente estivesse fazendo uma leitura de QR Code, por exemplo, né? Então a gente faz essa leitura e capta essa informação. Mesma coisa o cristal. Ele emite uma informação e ele também capta uma informação. A gente, através dos chakras, capta essa informação. E aí, igual eu falei no comecinho da live, a gente distribui isso, assimila isso e a gente emite uma vibração. Então, o primeiro cristal que eu queria falar para vocês, que eu acho que tem uma conexão muito bacana e que dá para trabalhar bem, é um cristal fácil de achar, que de repente vocês já até têm. Eu trouxe 2 cristais para falar para vocês. Talvez vocês até tenham os 2. Para trabalhar essa energia de aterramento, de estrutura, de base, né, de enraizamento. O primeiro cristal é a jaspe vermelha, que é essa aqui. Essa aqui ela bruta, tá vendo, ó? Rolada e bruta. Esse cristal já se conecta por causa da cor, inicialmente, e porque é um cristal conectado com o elemento terra, é um cristal que vai jogar a sua energia de forma mais intensa para o chakra básico. Fazer meditação com esses cristais na base da coluna, ou então deitar, colocar entre as pernas, assim, desde a base até a sola dos pés, embaixo da sola dos pés. É muito interessante pra gente captar essa energia pelo centro certo, pelo local certo. Não adianta eu querer colocar um cristal aqui para captar a energia do chakra básico, né? Então, assim, isso é muito importante de vocês saberem. Essa pedra, ela é muito acolhedora, né? Ó, a Carol falando que é maravilhosa. Ela é muito acolhedora, ela não é uma pedra que tem uma energia agressiva, né? Ela tem essa cor vermelha, que traz essa vitalidade, ela até puxa um pouco mais pro vinho, tá vendo? E ela traz essa conexão. E junto com ela, eu gosto muito de usar a hematita, que é essa pedra preta, com um fundo meio acinzentado, tá vendo? Ó? Ela é brilhante, bem pesada, bem gelada.
E aí eu uso elas duas para fazer esse trabalho de aterramento. Então, se vocês perceberam que de repente, durante todas essa live, vocês perceberam uma deficiência nesse chakra, uma deficiência na estrutura, na base, no aterramento, é interessante se conectar com essas duas pedras, né? E usar em meditação, e ter por perto, e se conectar de verdade. Com a hematita, a gente não pode fazer elixir, né? Ela tem muito ferro na composição. Mas com a jaspe vermelha a gente pode. Então, se de repente você quiser, tiver uma bem enroladinha, sem furinho, igual essa minha tem um furo, tá vendo? Ó? Assim já não é bacana, porque ela tem bastante sujeira dentro, enfim. Mas se ela for bem lisinha, tipo essa matita assim, ó, bem lisinha, você pode fazer um elixir. Então coloca a jaspe vermelha num copo com água, energiza, põe no sol, não toma por muitos dias, no máximo 3 dias, um copinho por dia, para trabalhar essa base, né, essa força, essa estrutura do Muladhara. Sobre a questão da agressividade, fica bem tranquila, ela é uma pedra que não é agressiva, não tem uma energia agressiva e não deixa a gente agressivo também, né? Não deixa a gente mais irritado, nem nada disso. Ela é uma pedra bem bacana para trabalhar. E a hematita trabalha demais o aterramento, inclusive ela é muito boa para quem tem muita tontura, como é que chama aquela? Labirintite. Excelente para quem tem labirintite, usar como pulseira, carregar no bolso, por exemplo, porque ela é de fato uma pedra que traz muito aterramento, equilíbrio, estrutura e força. Até aqui ok, gente? Eu não sei nem que horas são, não sei se eu tô super falando rápido, deixa eu ver aqui que horas são. Já vai dar 8 horas. Até aqui ok? Lembrando que essa live vai ficar salva por 24 horas, tá, meus amores? Que mais? Existem outras pedras que a gente pode trabalhar esse chakra. A gente pode trabalhar com a granada, a gente pode trabalhar com o rubi, a gente pode trabalhar com a bronzita, por exemplo, né? Magnetita, heliotrópio, são outras pedras que trabalham também esse chakra. No geral, as pedras de cor mais escura, vermelho, vinho, preta, marrom, mais pro bronze, elas trabalham bem esse chakra, tá? Essa base. Pingente no colar, bom, então. Aí essa questão do colar é o seguinte, depende. Toda pedra escura, no sentido de preta, vermelha, laranja, marrom, elas são um pouco fortes demais, mais pesadas para usar nesses chakras superiores, que é o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, né? Então assim, dá para usar? Dá para usar. Por muito tempo, depende de como você vai se sentir. Hoje eu até fiz um post sobre isso, falando sobre pingentes negros dos chakras superiores e tal. Então assim, dá para usar. Mas se você puder usar mais como pulseira, como tornozeleira, no bolso, em meditação, maravilha. É até melhor, tá? Que mais, meus amores? Eu quero saber se vocês têm dúvida. Tô passando para uma outra parte aqui do meu livro que eu quero... Eu marquei a página, mas eu arranquei, óbvio, né? E aí eu vou mostrar para vocês, não sei cadê. Esse chakra fala sobre finanças, sobre trabalho, sobre propósito, sobre a nossa casa, porque a nossa casa é a nossa materialização, né? Então, como é a minha casa, se a minha casa é organizada, se é limpa, se é escura, se é clara, como que eu cuido dessa casa... Então, Ana Lúcia, eu sabia que vocês iam perguntar isso. Eu vou te mostrar pra você ver que não é mentira. Eu não sei o nome do livro. Olha, eu ganhei. É uma Xerox. Tá vendo? E a pessoa que xerocou, ela não xerocou a capa.
Eu ganhei isso na minha formação de naturopatia. Deixa eu mostrar a primeira página, de repente vocês até conhecem, né? Mas só se vocês me ajudarem. Olha como que é a capa. Já começa na introdução. Eu ganhei na minha formação de naturopatia, eu tinha 15 anos. Uma amiga falou assim, nossa, eu tenho um material ótimo sobre os chakras, eu vou te passar. E ela xerocou e me deu. E eu até hoje não sei quem é o autor e qual que é o livro, infelizmente. Insônia tem a ver com esse chakra, é mais ligado ao frontal, é mais ligado ao frontal. A não ser que você perceba, Val, que é por medo. Que você tem... que é por insegurança, medo de sair do controle, de desligar. Mas se for uma agitação mental, uma dificuldade de relaxar e tudo mais, aí tá mais conectado com o frontal. A melhor forma de cuidar é a meditação com cristais, né? De trabalhar no caso. Sim, eu gosto bastante. Assim, eu gosto da água energizada com cristal. Eu tenho uma relação muito próxima com cristal, né? Óbvio, vocês já sabem. Mas eu fico assim, sabe? Às vezes um dia inteiro com uma pedra na mão, por perto, e faço carinho, e me conecto. Mas eu gosto muito de meditar. Muito. E nem sempre precisa colocar em cima do chakra. Às vezes de ter ela na mão e você, tipo, sentir, expandir essa energia e tudo mais. Nossa, uau. Uau mesmo. Ana, desculpa. Eu vou tentar, tá, gente? Descobrir. Eu acho que se eu começar a digitar uns trechos na internet é capaz de eu achar, né? Putz, é bem ligado a isso. Já tô pegando aqui minha jaspe vermelha pra meditar. Todo mundo com a jaspe na mão, todo mundo com a medita na mão. Ai, gente. Deixa eu ver o que mais eu queria falar pra vocês dele. Agora eu passei pra uma outra parte do livro. Bom, a gente já falou que fala sobre família, sobre lar, sobre raiz. Fala sobre disciplina. Então, se a gente tem disciplina, quando a gente faz o que tem que ser feito e não só o que a gente tá com vontade de fazer. Nesse caso, eu acho que é a energia adulta do chakra, né? Porque, assim, quando a gente é criança, dos 0 a 7 anos, a mãe vai falar, você tem que fazer a lição. Ah, meu, sério mesmo? Né? Mais pra frente, até pior, a gente que não quer fazer. Mas a gente não faz o que não quer fazer. Quando você se torna adulto, a parte mais forte da energia desse chakra vem nisso, assim, nesse honrar o seu trabalho, dos seus valores, o seu propósito, e aí ter disciplina, fazer o que tem que fazer, né? Isso fortalece muito esse chakra. Ele fala muito sobre matéria, corpo físico, sobrevivência, terra, embasamento, tudo isso a gente já falou, né? E ele fala muito sobre quietude. Isso é uma coisa muito importante, assim, porque quando você se conecta com a natureza, você só escuta o som da natureza, que são os pássaros, as folhas, a água, né? Mas existe uma quietude. E aí é muito legal quando a gente olha pelo lado da meditação, dos budistas e tudo mais, e que fala que a nossa essência, quem a gente é, vive em silêncio, só observando, né? Que a nossa essência, a gente começa a vir vários mosquitinhos aqui em cima de mim de luz. A nossa essência é silêncio, né? Então a quietude é muito importante pra gente se alimentar, se alinhar, se harmonizar. Deixa eu ver aqui mais. E sobre colocar na roupa íntima pra dormir, Carol, vejo muita gente falando que faz. O quê? O cristal? Ai, agora você me pegou, viu, Carol? Porque eu mesma não conheço, mas acho que tudo bem. A gente pode colocar embaixo do travesseiro, a gente pode colocar dentro do sutiã, né? Dependendo da situação. Então, se de repente quiser colocar, sei lá, na calcinha, na cueca, do lado, como é que é isso aí? Não sei, mas pode, não tem problema. Não tem problema. Sabe uma coisa interessante? Vocês devem ter visto, quem tá conectado aí com o cristal, falando sobre os Yoni Eggs, que são os ovos, isso aqui nenhum deles é, mas é parecido assim, de cristal que a mulher coloca no canal vaginal e aí faz meditação e tal. Não sei bem como é que funciona porque eu não uso. Mas, às vezes,
dependendo do trabalho terapêutico que está sendo feito e dependendo do cristal, por exemplo, uma jaspe vermelha poderia ser usada, é interessante olhar o quanto isso poderia atuar nesse chakra, né? Não todos os cristais e com muito cuidado, porque tem um monte de coisa tóxica por aí, mas é uma possibilidade. É interessante, não sei, eu não estudo isso. Pretendo saber mais, mas ainda não sei. Que mais? Já vi pessoas falando que colocam lingerie vermelha, mais a pedra vermelha para alinhar. Ok. Eu super acho legal usar a cor da roupa para ajudar. Ai, meu Deus, olha o bicho. Pra gente se conectar com a força do chakra, né? Então, ok, uma lingerie vermelha, uma calcinha vermelha e a pedra, sem problema. Óleo essencial que ajuda a trabalhar, óleos essenciais de raiz. Todos os óleos essenciais que são retirados de raízes ajudam a trabalhar com esse chakra, né? Por exemplo, o vetiver. O vetiver é interessantíssimo para trabalhar isso. Deixa eu ver o que mais. Vou colocando aí, gente, o que vocês querem falar. Isso aqui tudo eu acho que eu já falei. Direito de ter alimento. Alimento é muito legal, né? A gente pode trabalhar o chakra através do alimento. E aí olhar para o chakra básico tem duas formas de olhar para a alimentação pro chakra básico, pro Muladhara. Uma é raízes, obviamente, tudo que vem de dentro da terra, né? Não as coisas que dão para fora, as coisas que dão para baixo, tipo mandioca, mandioquinha, batata, gengibre, cúrcuma, enfim. E alimentos da cor vermelha, tipo beterraba, amora, aquela mais vermelhinha, eu estou sabendo super. Tomate, que mais? As frutas vermelhas. E aí, esses alimentos, a gente pode fazer suco, a gente pode só se alimentar normalmente deles, assim. Isso já ajuda muito a fortalecer a energia dos chakras, tá? Aqui ele fala muito sobre proteínas e carnes também, né? Todo tipo de carne trabalha a energia desse chakra. Eu não sei se eu concordo, tá? Mas no sentido de que se você tá comendo a carne... Nossa, Carol, eu esqueci de todas, né? Mas é isso aí, gente, que a Carol tá falando. Melancia, morango, maçã, tudo isso. Se a gente tá falando de carne, a gente não tá falando de um alimento vivo, né? A gente tá falando de um alimento já mortinho. Então, eu não concordo que a energia estimula ou harmoniza ou alinha o chakra, no caso da carne, tá? Pode ser que a questão da proteína, como alimenta a musculatura e traz mais estrutura, pode ser, mas daí não precisa ser necessariamente a proteína da carne, né? Então, proteína sim, carne não sei. Eu, Carol, individualmente, na minha opinião, não acho que trabalha o chakra. Correto? Entenderam? Chururu. Arquétipos da Mãe Terra. É isso. Eu acho que os principais tópicos que eu queria falar para vocês desse chakra era isso. Existem possibilidades da gente trabalhar, né? Eu uso. Aí agora vai ser um momento merchan, né, gente? Vocês sabem que sempre tem nas minhas lives. Eu uso meus próprios produtos, claro, para trazer o resultado e mostrar para vocês o que é. Esse, por exemplo, é o bálsamo do chakra básico, do Muladhara, feito com uma sinergia de óleos essenciais que trabalham esse chakra, que trabalham essa energia. Então, o kitzinho vem assim, né? Os 7, um de cada chakra e esse aqui para trabalhar o básico. E aí a pergunta que não quer calar, que todo mundo me manda no direct, é como é que usa? E passa onde? E como é que faz para usar, né? E eu recebo muito essa pergunta. E aí, ó, aquele rolãozinho assim,
Você vai lá na sola do pé, passa no outro pé e massageia. Pode passar lá na base da coluna, na região do sacro, né? Por ali eu acho que dá pra você trabalhar, dá pra aplicar na perna, né? Dá pra inspirar o aroma também, porque vai trazer, né? A sinergia aromática vai te trazer essa conexão. Esse é um kitzinho, viu, Carol? Vem o 7. E é muito interessante, se de repente você tem a intenção de trabalhar com chakra, de ir já trabalhando com os chakras e tal, você pode usar em cada um por 3 dias, por exemplo. Então, eu vou trabalhar só com Muladhara agora. Então, você pode usar ele por 3 dias ou por 7 dias e focar, né, nesse equilíbrio desse chakra, de focar nessas questões que esse chakra vai trazendo. Eu gosto muito de ensinar a ter um diário. E aí quando você vai trabalhando o chakra, por exemplo, eu vou trabalhar Muladhara por 3 dias. Eu vou fazendo um diário dos meus sonhos, das emoções que eu fui sentindo, dos insights, das memórias, né? E aí nesses 3 dias eu vou trabalhando com várias técnicas. Isso é um pouco dessa jornada que eu quero trazer também. É de ensinar essas técnicas para aprofundar nisso, para poder ter os insights e para poder trabalhar esses insights, né? Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu acordo, se eu vou fazer de manhã essa prática, eu aplico o Rolon, faço a minha meditação, uso os cristais e aí eu ando com um caderninho, ou então um bloco de celular, né, gente? Que a gente anota metade das coisas no celular. E vou colocando todos os meus insights, todas as minhas emoções, o que eu vou sentindo, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu percebo que me faz bem, me faz mal naqueles 3 dias. E depois eu vou fazer uma análise disso tudo. Quando eu faço, eu sigo completo. Então, se eu começo num trabalho de um chakra, eu vou até o último chakra analisando isso, certo? Então, é uma possibilidade que vocês têm também. Dúvidas pra gente encerrar essa aula? Quero saber se gostou, se não gostou, se tem dúvida, se aprendeu, o que acontece. E eu acabei com a minha água, praticamente. E aí, no caso de vocês terem dúvida depois, que vocês refletirem um pouco sobre isso, eu acho que é interessante que vocês tragam essas dúvidas. Então pode me chamar lá no direct e me falar se teve insight, alguma coisa, porque às vezes surgem algumas coisas que a gente precisa de uma orientação de fora mesmo, né? De alguém que vá olhar para isso sem envolvimento emocional. Que esse é um papel terapêutico. Então é importante que vocês tenham essa consciência de olhar para isso, né? Aprendi muito e recebi puxão de orelha do universo. Ai, Val, que hoje você tá desde manhã levando puxão de orelha, não tá não? Ai, eu também levo puxão de orelha, tanto que eu fiquei os 3 dias de cama. Puxou minhas 2 orelhas, né, e minhas 2 pernas. Ana Lúcia, muito bom. Quando serão os outros chakras? Toda terça-feira. Eu tô tentando me organizar para vir 2 vezes por semana, para ver se eu consigo vir na quinta-feira também. Mas eu ainda não consegui. Então, se acontecer de eu conseguir vir 2 vezes por semana, vai ser incrível, porque aí a gente, né, larga a pau nisso daí. Mas se não, é no horário de sempre, toda terça-feira às 19 horas. E aí eu vou deixar essas lives lá por 24 horas, certo? E por que por 24 horas, meus amores? Eu vou explicar, porque eu sempre deixo elas lá, né, no GTV. Como eu tô criando essa jornada, esse material, esse conteúdo que eu tô dando pra vocês na live, vai fazer uma boa parte disso, vai fazer parte dessa jornada, né? Então, assim, eu acho interessante que vocês conheçam tudo isso, mas que quando isso entrar na jornada, que vai ser uma jornada paga, isso possa ser mais justo, né? Então, do que deixar isso salvo lá para sempre. Então, vai ficar por 24 horas
E a gente segue continuando. Então, terça-feira que vem o segundo chakra, e daí por diante, sempre trazendo as conexões com os cristais, com as crenças, com as faixas etárias e tudo mais. Tá bom? Me identifiquei, agora sei que eu preciso muito trabalhar isso, tá levando pro chão de orelha. Amei, que bom, gente, eu fico muito feliz. Gratidão para vocês que ficaram aqui até o final, que participaram comigo, que confiam, né, sempre nesse meu trabalho, nesse conteúdo que eu trago. Vocês estão sempre por aqui, eu vejo vocês lá no feed também. E é isso, meus amores. Um beijo, uma boa noite e uma boa semana, né, que a gente tá só começando. Beijo, beijo.